E aí, pessoal, começando hoje uma série diferente. Vou falar sobre o superpoder que os introvertidos têm e como é que no mundo assim que a gente tem tantos extrovertidos nas redes sociais, a gente percebe que isso é ressaltado em todos os lugares. Como é que a gente consegue reconhecer essa super habilidade que é ser um introvertido? Se eu te dissesse que toda a sua vida a gente ficou com aquele conceito de que temos que ser extrovertidos, que a gente precisa estar numa posição de fala, você tem já à sua disposição uma super habilidade, superpoder, e esse superpoder é justamente a habilidade de introversão. Então, eu sou Felipe Ferreira e sou neurologista, fazendo um fellowship em neurointensivismo aqui nos Estados Unidos. E peraí que eu vou fechar minha mochila. E estou nessa missão de compartilhar um pouco do meu dia a dia, assim também como um pouco dos meus pensamentos. E um deles é que muitos de nós temos um superpoder de introversão que subutilizamos. Então, como é que a gente pode reconhecer nossa identidade e a partir daí ter mais uma habilidade a nosso favor? Com uma mão só, será que vai? Habilidade especial. A habilidade do garoto. Então, qual é o poder de manter para você algumas ideias, alguns pensamentos em que a gente, ao invés de estar compartilhando com o outro, como a gente faz na terapia, em que a gente coloca para fora, diminui a força de um pensamento, por exemplo, quando você tem um trauma, fazendo isso, a gente percebe que aquele trauma ele vai diminuindo e com isso o poder que aquela ideia tinha sobre nós, ela vai esvaindo e com isso a gente tem uma capacidade de processar aquele evento traumático e ele perde força e a gente continua na nossa caminhada sem ser tão influenciado por aquela energia. Justamente aí que mora um dos efeitos negativos da extroversão, quando a gente compartilha muito, quando a gente fala muito sobre nossos pensamentos ou sobre nossos planos e planejamentos, o mesmo efeito acontece. E ao invés de a gente ter um aumento no poder e na amplificação daquele plano, daquele projeto, justamente o oposto vai acontecendo e com isso a gente tem uma diminuição da nossa energia, do nosso drive para conquistar aquele determinado objetivo. Eu gosto de pensar que a gente tem no mundo aqueles que são os fazedores, entre aspas, e os faladores. Então, a gente tem pessoas que falam muito sobre seus planos, falam muito sobre seus objetivos, mas não conseguem colocar em prática e perseguir, através de pequenos passos, como chegar aos seus objetivos. Muitas vezes porque quando a gente verbaliza demais sobre o que a gente quer conquistar, aquele ciclo em que você fala, as pessoas reconhecem com um determinado valor. Por exemplo, quando eu estava no colégio, eu falava assim, estou estudando para fazer medicina. E aí, automaticamente as pessoas tinham uma identificação positiva e me elogiavam por esse objetivo, mas isso não me fazia estudar mais, Pelo contrário, eu ficava com a sensação de que já tinha estudado e não percebia progresso nos exames, nos testes. Então, justamente o que a gente tem que tomar cuidado é que precisa focar mais na ação ao invés de estar focado na falação. E o trabalho silencioso ali de colocar suas raps, todo dia, raps for Jesus, faz com que a gente chegue e alcance pequenos degraus a caminho do nosso objetivo final. Não é sempre necessariamente um objetivo final. Acho que essa palavra final ela é um pouco uma pegadinha, porque o objetivo é uma caminhada, ao longo de uma caminhada, ao longo da jornada que a gente vai conquistando nossos verdadeiros objetivos. E eu diria que os grandes objetivos, eles levam tempo, e com o tempo essa jornada se torna mais prazerosa e mais rica. O caminho que a gente percorre é justamente já o objetivo em si. Em relação, por exemplo, ao journal, uma ferramenta que eu uso com muita frequência, o journal pode ser utilizado como uma pessoa que tem planos, muitos planos, mas dificuldade em focar em qual deles. O journal pode ser uma excelente ferramenta para fazer esse brainstorming e, a partir daí, definir quais seriam os planos que têm mais prioridade na sua vida e que deveriam realmente ser aqueles que a gente se dedica mais, que a gente coloca as raps em. Uma outra forma de usar o journal é quando a gente quer desabafar sobre alguma coisa que
tá incomodando. Então coloca ali para fora, vai escrevendo cada um desses motivos de aborrecimento, motivos de emoções. Isso vai atenuando essas emoções, fazendo com que a gente não exteriorize todas elas e, em alguns momentos, até de forma inadequada. Algo que pode ajudar muito também é a meditação. Quando eu era mais novo, eu costumava ir para alguns retiros budistas lá na Chapada Diamantina, e uma das coisas que a gente fazia muito era entoar mantra. Então tem alguns mantras, um deles é da N-Oil, vou botar aí para vocês, se quiserem acessar. Esses mantras têm palavras super poderosas, o superpoder delas é justamente você vai repetindo aquilo internamente, internalizando as mensagens, e com essas mensagens internalizadas, o mantra se torna algo muito poderoso. Você não está exteriorizando para os outros, exteriorizando para o mundo em si. Você está internalizando aquele superpoder. Esse mantra do Avalokitesvara é um mantra muito poderoso e que eu recomendo, se vocês tiverem interesse, em ouvir uma vez ao dia, e entoando esse mantra aí ao longo de anos, vocês percebem como esse superpoder, caridade, esse superpoder de servir ao próximo e essa senciência do mundo em si, dos outros seres vivos como seres sagrados, como isso aumenta a nossa motivação para estar diariamente dando o melhor de nós e ajudando ao próximo. Então, quando a gente externaliza menos os nossos planos e as nossas metas, é assim que a gente vai, aos poucos, reconhecendo nossa identidade e para onde a gente quer ir. E com isso, o que a gente tem que fazer no dia a dia vai ficando mais claro. Vou parar aqui porque o trem está passando. Mas quando essas coisas vão ficando mais claras, a gente reconhece nossa identidade pessoal. Por exemplo, tempo atrás eu sabia que eu queria vir para cá para os Estados Unidos, eu sabia que eu tinha que estudar, fazer os exames, mas uma das coisas que eu sempre mantinha o foco é em não estar compartilhando à toa, né? Às vezes em redes sociais, às vezes até entre pessoas desconhecidas, o que eu estava fazendo, porque eu sabia que aquilo era muito valioso para mim, e para eu chegar lá eu precisava manter o foco em fazer os exames, estudar. É a parte mais difícil, né? A parte que você decide que tem que sentar a bunda na cadeira e fazer a parte mais tediosa, que é ficar calado e fazer sua parte. Então é isso. Queria falar rapidamente aqui sobre esses insights de como os introvertidos têm alguns superpoderes à sua disposição, e essa energia que a gente acumula quando a gente não exterioriza demais nossos pensamentos e nossos planos valiosos. Essa energia ela vai se tornando disponível para a gente utilizar, e com isso a gente vai sendo mais eficiente e alcançando cada uma das mini metas até percorrer um caminho valioso de autorrealização. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Vou tentar agora fazer isso num formato de vlog, fica mais fácil de colocar a frequência das postagens. Então, se puder, curta, compartilhe e ficamos aí com a vista de Minneapolis. Um abraço!